Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto e amado irmão e irmã, ouvinte desta emissora e internauta que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar um like positivo, uma palavra. Nos ajuda a evangelizar. Toda quinta-feira voltamos nosso olhar para os dois grandes tesouros da igreja. Nunca vou deixar de falar esse assunto aqui todas as quintas-feiras. A Eucaristia e o sacerdócio. Mas toda quinta-feira Dom Adair fala de Eucaristia e de padre. Mas é claro, é o fundamento da nossa igreja, gente. A igreja está bagunçada aí, está com tantas dificuldades, o Papa Leão tentando aí ajudar, e os bispos, todo mundo, para juntar os cacos que sobraram desses 70 anos de desconstrução. Exatamente porque desprezaram a Eucaristia e o sacerdócio. Não existe igreja católica sem padre e sem Eucaristia. Eu sei que tem muitas religiosas que entraram de cabeça na teologia da libertação, hoje estão vendo o prejuízo que isso deu, a falta de vocações, a falta de dinamismo, a falta de volta ao carisma original. Por quê? Desprezar a Eucaristia, desprezar os sacerdotes. Eu mesmo, como padre novo, me senti muitas vezes desprezado por religiosas, religiosos, por sacerdotes e até por bispos. Eu, quando padre novo, há 40 anos atrás, 38 anos atrás. Porque eram as comunidades de base que tinha que ser a dominância na igreja. Eu ficava pensando, mas como vai criar comunidade de base nas grandes capitais do mundo, né? A comunidade de base, o líder, o animador da comunidade de base. O padre é para ir lá, às vezes, celebrar a ceia. Eles nem falavam missa. Era uma poesia, uma utopia que foi pregada, a gente estudou isso no seminário, e que não serviu para nada. Serviu para quê? Para destruir a igreja, desconstruir a igreja. Hoje a gente está lutando para trazer de volta as pessoas, porque se tornou uma igreja vazia, totalmente politizada, com essa visão esquerdista. Igreja que não fala da vida, que não fala dos mandamentos, que não fala da moral, que não fala das virtudes, só lendo a Bíblia com uma nuance marxista. Estou falando isso porque eu vivi isso. Vivi no seminário e vivi nos meus primeiros anos de padre. Perfeitamente isso. Uma leitura sociológica da Bíblia. Uma leitura sociológica da teologia. Resultado, esvaziamento da Eucaristia, esvaziamento do sacerdócio, desabo das comunidades. Quem ainda luta por isso está aí sem sacerdotes e o povo querendo padres. O povo não quer saber desse negócio de vamos ordenar homens casados para resolver o problema. Não resolve. Não vai acontecer isso. Porque nós vamos ordenar as mulheres sacerdotisas. Isso não é da natureza da tradição da igreja. Você pode me xingar, não tem problema nenhum, mas aqui eu estou no pensamento dos papas, que sempre foram muito claros nisso. Tem coisas, gente, que a igreja nunca vai abrir mão. Ordenar homens casados padres, ordenar mulheres. Não, isso não é da nossa tradição, da nossa teologia católica. Porque a igreja não é para agradar o mundo. A igreja não é para ser colocada dentro dos arquétipos sociológicos, filosóficos. Não, a igreja, a natureza dela extrapola isso. A igreja é de cunho místico, sobrenatural. E o mal da teologia da libertação, sobretudo na sua extrema
realidade foi nada menos, nada mais do que exatamente sociologizar tudo. A teologia, os sacramentos. Meu Deus, quanta asneirice eu vi. E a gente tinha aquela angústia no coração de perguntar, mas será que eu estou certo ou estou errado? São João Paulo II, Bento XVI, naquela época como cardeal, lutando para que isso não estancasse tanto a igreja, né? Então nós precisamos toda quinta-feira voltar o nosso olhar para esses tesouros, a Eucaristia e o sacerdócio. Agora o que precisa? Nós, padres, precisamos entender o que é o nosso ministério. Tem muitos sacerdotes que nem sabem o que é ser padre. Ele acha que tem que ser como qualquer outra pessoa do mundo. Não, o padre é o pastor, é o homem de Deus, é o homem do sagrado. Ah, mas isso é besteira. Não, não é besteira, é a natureza da igreja assim. Tanto é que o povo nunca quis teologia da libertação. Nunca. Uma amiga minha da favela do Pau da Bandeira, no Rio de Janeiro, depois de muito tempo que eu encontrei, ela, eu sou evangélica. Por quê? Ela disse, porque a igreja, tudo bem, a igreja ajudava muita gente com as coisas lá, mas onde eu achei lugar de rezar foi na igreja protestante. Ai, que vergonha. É isso. Então a palavra de Deus de hoje, que nós vamos escutar, o evangelho de hoje, nos conduz exatamente ao coração desta missão. Por isso eu quero trazer essa meditação aqui, que alguns não gostam, não tem problema, eu não estou aqui no programa Oração da Manhã para agradar ninguém. Eu não estou aqui para trazer adeptos, não. Eu estou aqui para falar as coisas católicas do jeito que elas são, do jeito que elas devem ser. O sacerdote não é um homem para ficar brincando de padre. É para ser padre de verdade, homem do sagrado, homem de responsabilidade, homem de castidade, homem de obediência e de pobreza. Como Cristo, o sacerdote deve ser. E nós devemos valorizar os nossos padres. Mas primeiro, meu padre, você que ora comigo, você precisa entender o que é seu ministério. Por que muitos deixam o ministério? Por que muitos entram em burnout? Porque faltou o coração estar unido ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Uma das maiores pobrezas do nosso tempo não é econômica, não é política, é espiritual. Por que o Brasil está nessa confusão toda? A culpa também é nossa. Um povo sem espiritualidade, um povo que não tem fé, um povo que tem uma fé diluída, se entrega por um prato de comida, por uma Bolsa Família, se rende a isso. Mas o ser humano tem que ser mais do que isso. O ser humano tem que ser uma pessoa ávida, livre, espiritual. Há pessoas que trabalham muito, outras que não fazem nada. Estudam muito, outros não estudam. Produzem muito e outros nada. Mas essas pessoas, tanto os que fazem os que não fazem, aprendeu a não fazer o essencial da vida, orar, rezar. Porque perderam o silêncio, perderam a capacidade de recolhimento, perderam o senso da presença de Deus em suas vidas. Por isso a missão do sacerdote continua sendo indispensável. O padre não é apenas aquele que celebra os sacramentos, ele também deve ser mestre de oração. Como vai ser mestre de oração um padre que não reza? Um padre que não curva diante do sacrário, que não ama o rosário, que não ama os santos, que não ama Nossa Senhora. Um padre que não gosta da missa, celebra a missa com raiva, sobe ao altar sem alegria. Não, nós precisamos, como padres, sermos homens que ensinam as pessoas a rezar, na confissão, exortar a oração, nas nossas meditações. O sacerdote deve ser mestre de oração. Por isso, os seminaristas de hoje que estão retomando essa caminhada, é muito bonito ver isso. Nos próximos tempos da igreja, a gente vai ver muita mudança com os sacerdotes que vão chegar. Nós já temos uma leva de sacerdotes muito grande no Brasil que realmente
sabe o que deve ser a igreja. Luta e sofrem por isso porque não pode pregar a verdade. Não pode fazer um trabalho de apostolado genuíno e verdadeiro dentro das suas paróquias, porque o conselho de pastoral, porque a linha pastoral da paróquia, da igreja não é desse jeito. Isso é triste, mas isso vai vencer, nós vamos vencer isso. E quem está ajudando a gente a vencer? O povo de Deus. Porque o povo de Deus quer os sacramentos, quer os sacramentais, quer a missa bem celebrada, quer confessar. Não adianta o padre dizer que a confissão é só comunitária, que não precisa ninguém confessar. Não adianta falar que idoso não precisa confessar, os idosos querem confessar. Então o que nós precisamos? O erro não é do povo, o erro é nosso de sacerdotes, que perdemos a nossa identidade e a gente precisa recuperá-la. São Carlos Borromeu, no século XVI, grande reformista, dizia aos sacerdotes: antes de falar de Deus ao povo, falai longamente com Deus. É fácil isso? Não. Porque as atividades nossas de um padre na paróquia são muito intensas e a gente se deixa levar por esse pelagianismo e a gente fala pouco com Deus, a gente fica pouco tempo diante do Senhor. É um conselho extraordinário. O povo percebe claramente quando um padre reza ou não. Percebe quando a missa está sendo celebrada a partir das raízes da fé no coração do padre ou não. Percebe quando a homilia foi rezada antes de ser preparada. Que é uma das atividades mais difíceis do sacerdote, a homilia. Para mim, é a mais difícil. Mesmo com todos os recursos hoje que nós temos de internet, essa coisa toda, a homilia precisa ser rezada. O padre precisa ler as leituras, orar as leituras da missa e preparar a liturgia em cima da temática, lembrando as necessidades do povo. O povo percebe quando o confessionário é lugar de misericórdia. Percebe quando o padre vive aquilo que ele fala na homilia. Fulton Sheen passava 1 hora diária diante do Santíssimo Sacramento e afirmava: a hora santa foi a fonte de todas as graças do meu ministério. Ah, como eu quero aprender isso com esse grande homem. Que testemunho precioso. Meus irmãos, rezemos pelos sacerdotes, rezem por nós, rezem pelos seminaristas, especialmente pelos padres que carregam grandes responsabilidades, atendem inúmeras confissões, acompanham famílias em sofrimentos, evangelizam em religiões tão difíceis do Brasil e do mundo e permanecem fiéis ao altar e ao sacrário. A igreja precisa de sacerdotes profundamente unidos a Jesus Cristo. A igreja não precisa de sacerdote militante de esquerdismo. A igreja precisa de sacerdote que ensina o povo a militar com Cristo para transformar o mundo e transformar a história. E o mundo precisa de homens que recordem às almas a beleza da oração. E esses homens são os soldados de Cristo, os soldados de batina, os padres, aqueles que não têm vergonha de se apresentar como sacerdote do Deus Altíssimo. Amém. O Santo Evangelho de hoje, Mateus 6, 7 e 15. Os discípulos pedem a Jesus que os ensine a rezar. Então o Senhor lhes entrega a mais bela das orações: Pai nosso que estais nos céus. E mais adiante, Nosso Senhor ensina: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Meu querido e amado ouvinte e internauta, toda oração cristã nasce da confiança filial ao nosso amado Deus. Prossigamos assim e tenhamos um bom resultado no nosso crescimento interior, na nossa paz interior, no nosso engajamento pelas virtudes, sobretudo na caridade e no amor aos que sofrem e aos que passam necessidades. Confiemos, a fé verdadeira, movida pela oração, transforma o mundo, transforma as vidas. Juntos rezemos.
Senhor Jesus, abençoai os sacerdotes da vossa igreja. Fazei deles homens de oração e adoração e de intimidade convosco. Fortalecei os padres cansados, consolai os que sofrem, protegei os seminaristas, despertai novas vocações sacerdotais, enviai também a nós a rezar melhor, a confiar mais, a buscar diariamente a vossa graça e a vossa presença. Ensina-nos, Senhor, a rezar. Graças e louvor se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada quinta-feira de adoração. Assim seja.